Então, nessa ação penal 502.21.82.33, depoimento do senhor Breno Altman, isso? Breno Altman? Isso, exatamente. Senhor Breno, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito ao silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo, segundo nossa lei. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar nos autos. Tudo que o senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, responderei a todas as perguntas. Senhor Breno, o senhor conhece o senhor Ronan Maria Pinto? Sim, conheço. Tem uma relação com ele de que natureza? Uma relação eventual, fui apresentado por ele pelo ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano Filho, que naquela época o senhor Ronan tinha negócios na cidade de Santos. Tivemos eventualmente algum convívio nos anos 90 e voltamos a ter algum contato no início dos anos 2000. Que tipo de contato no início dos anos Quando 2000? o senhor Ronan comprou o Diário do Grande ABC, na minha condição de jornalista, ele me procurou para conversar a respeito. Ele não era desse ramo de atividades, ele vinha da área de transporte e buscou contato, imagino que também com outros jornalistas, para discutir a respeito do jornal, como organizar o jornal, como poderia conduzir a parte editorial, e nós tivemos algumas conversas a respeito. Eu ajudei numa coisa ou noutra a esse respeito. O senhor chegou a trabalhar para ele? Não foi uma relação profissional. Foi com base na relação de conhecimento e eu ajudei a dar sugestões, até algumas conversas com gente da equipe do jornal, mas não em caráter profissional. Isso foi por volta de quando? 2004. 2004. E ele revelou ao senhor, ele falou ao senhor por qual o interesse dele de comprar o jornal? Não. Ele é um empresário importante na região da ABC, me pareceu absolutamente natural que ele diversificasse seus negócios. Investimento sem nenhuma finalidade específica? Não, jamais fiz uma pergunta a ele. E os recursos que ele utilizou para a aquisição desse jornal, o senhor tem conhecimento? Nenhum conhecimento. O senhor também conhece o senhor Silvio Pereira? Sim, conheço. Também tem um relacionamento com ele? Sim, é meu amigo e é um companheiro de partido. Ele já saiu do PT, mas durante muitos anos tivemos uma militância política no mesmo partido. O senhor chegou a conhecer o senhor Marcos Valério? Não. Apenas em eventos sociais, devo tê-lo visto ali no início dos anos 2000, 2 ou 3 vezes, em atividades na sede do PT, acho que uma vez na sede da campanha da então prefeita Marta Suplicy, em atividades sociais em que muita gente estava presente. Ele, prestando o depoimento, declarou que o senhor teria participado de uma reunião com o senhor Ronan Maria Pinto e ele e o senhor Silvio Pereira, na qual teriam discutido um empréstimo. Isso não é verdade. Eu nunca participei de nenhuma reunião com o senhor Marcos Valério e, como eu pude ler nos autos, jamais estive nem sequer no hotel em que ele cita ter havido a reunião. Esse fato, então, não aconteceu? Não. Isso é uma mentira. O senhor chegou a tratar de algum assunto relativo a empréstimo em favor do senhor Ronan Maria Pinto? Ou das empresas dele? Jamais. Consta também que nos autos o acusado Enivaldo Quadrado, o senhor conhece? O Enivaldo Sim, Quadrado? conheço. Qual a natureza do seu relacionamento? É uma relação de amizade. Eu o conheci no início dos anos 90. Naquela época eu era proprietário de uma editora de livros. Era um período econômico muito turbulento da vida do país, com o governo Collor. As pequenas empresas não tinham crédito. Eu não me lembro exatamente quem, mas alguém me apresentou o Enivaldo como uma pessoa do mercado que poderia encontrar, sugerir soluções. Naquela época nós procurávamos uma empresa de factoring que substituísse o crédito bancário para poder negociar duplicatas. Com essa razão eu fui procurá-lo e passamos a ter uma relação eventual, uma relação que se acabou se constituindo uma relação de amizade. Consta aqui nos autos que ele guardou com ele 2 contratos envolvendo empréstimos da 2S Participações para uma empresa chamada Remar e dessa Remar para Expresso Nova Santo André. Ele nunca falou sobre esse assunto? Jamais. Soube disso pela imprensa um pouco antes e um pouco depois dos autos do processo atual. Ele nunca falou sobre esse empréstimo, o senhor? Não, jamais comentou comigo a esse respeito. Consta, o senhor teve alguma relação envolvendo o pagamento da multa penal dele no processo da ação penal 470? É uma pergunta bastante procedente, eu quero esclarecer isso. O Enivaldo é meu amigo. Como meu amigo, ele vivia no início de 2014 um período de muita dificuldade. Tinha sido
envolvido, acusado no início da Operação Lava Jato. Ele vinha ainda do processo da ação penal 470 e me pediu ajuda. Foi à minha casa me pedir ajuda. E eu decidi emprestar a ele um valor equivalente a R$45 mil, que eu emprestei em 3 parcelas. Uma das razões do empréstimo era o pagamento da multa da P470, que me levou, foi um dos motivos que me levou a ajudá-lo, porque eu estava preocupado com a situação dele. Ele, no passado, como eu já havia avançado ao senhor, quando eu enfrentei dificuldades com a minha empresa nos anos 90, ele havia me ajudado, eu achava que era hora de eu ajudá-lo. Foi feito algum contrato para o senhor repassar esses valores para ele? De forma alguma. Ele é um amigo e eu, como valor, eu não faço contrato com amigos. Isso era para ser um empréstimo ou uma doação? É um empréstimo. Nós combinamos um prazo de carência de 3 anos, a partir do qual ele se reorganizaria para poder me pagar. Ele chegou a devolver algum valor? Não, o prazo de 3 anos vence só em 2017. E o senhor mencionou, o senhor repassou, quanto foi mesmo? 3 parcelas de R$15 mil, num total de R$45 mil. E o senhor repassou esses valores para ele como? Repassei para ele em dinheiro. Em dinheiro? Uhum. Como é que foi? O senhor levou para ele? Não, ele foi buscar na minha casa. Uma vez ele pegou comigo, as outras 2 vezes ele pegou em casa ou mandou alguém pegar em casa. Depois eu soube que em 1 ou 2 das vezes ele havia enviado a senhora Meire Pozo para receber esses valores. Eu, por razões profissionais, viajo muito, eu havia deixado esses recursos na minha casa para serem entregues para ele. Por que o senhor não fez uma transferência bancária? Porque ele tinha vários problemas referentes ainda à P470, bloqueio de bens, e ele tinha necessidade desse dinheiro sem bloqueio. Essa foi a única razão. Estava com as contas bloqueadas? Sim, né? sim. O Ministério Público tem perguntas? Tem, excelência. Boa tarde, senhor Breno. Boa tarde. O senhor Ronan Maria Pinto foi ouvido na polícia e mencionou a relação com o senhor e com o jornal Grande ABC um pouco diferente do que o senhor afirmou. Peço a vênia só para ler um trecho depois. Claro. Então, quando foi ouvido na polícia, acho que se não me engano em maio desse ano, o senhor Ronan falou que é o seguinte: conhece Breno Altman de Santos em 93 na gestão do prefeito Davi Capristano, que o encontro foi em Santos no gabinete do prefeito, que teve vários contatos com Breno a partir de 2003, que uma pessoa chamada Arthur, pessoa ligada a Davi Capristano, marcou um encontro com Breno em 2003, que Breno perguntou se o declarante estava comprando o Diário Grande ABC, e depois Breno disse que estava interessado em escrever colunas para o Diário Grande ABC, que depois Breno manifestou interesse em comprar parte do jornal, que sabia que Breno tinha ligação com o PT, que no total pagou pelo jornal R$28 milhões para o passivo, que Breno apresentou à empresa Via Invest, que poderia realizar o financiamento para comprar uma nova frota de ônibus para o declarante, que encontrou as oportunidades com Breno Fischberg, que fez a negociação com a Via Invest, mas quem emprestou foi a Remar, que pagou para os valores espécie. Daí é que ele vai falar que, eu acho que até agora do que está aqui no conteúdo, ele cita também a pessoa de Breno Fischberg. A pergunta que eu faço bem objetiva: o senhor tratou de algum empréstimo com a Via Invest para o senhor Ronan Maria Pinto? Não, jamais. O senhor... Eu nunca ouvi falar na empresa Via Invest ou em seus proprietários até o momento em que houve a abertura do atual processo no qual sou réu. O senhor alguma vez quis comprar o jornal Diário do Grande ABC? Não só não quis, como jamais teria os recursos para tanto. Eu vivo das minhas modestas rendas como jornalista profissional. O senhor tinha interesse em escrever colunas para o Diário do Grande ABC? Isso sim, um interesse eventual. Naquela época eu estava envolvido em outros projetos profissionais, eu não tinha nem tempo disponível para isso, mas como todo jornalista, tenho interesse em obter espaço para minha atividade profissional nos veículos. Mas não havia nada concreto sendo tratado quando ele me procurou a respeito do Diário Grande ABC. E aqui, no depoimento dele, ele fala que o senhor o procurou por intermédio de uma pessoa chamada Arthur. O senhor conhece alguma pessoa chamada Arthur ligada a Davi Capristano? Não, e eu acho que há um problema nesse depoimento, porque em 2003 o Dr. Davi Capristano já tinha falecido. Ele faleceu no ano 2000. Eu não poderia ser uma pessoa que, em nome do Dr. Davi, que tivesse intermediado uma conversa com o Dr. Ronan, porque o Dr. Davi Capristano havia falecido 3 anos antes. Então foi
Foi o senhor Ronan que lhe procurou? O senhor Ronan me procurou, não me lembro exatamente como, já tem muitos anos, mas ele me procurou, ou de alguma maneira fez chegar a mim que ele gostaria de conversar sobre o Diário do Grande ABC que ele estava adquirindo. Sem mais, excelência. Passando aqui na ordem da denúncia, a defesa de Ronan Maria Pinto tem perguntas? Só uma pergunta, eu devo me virar? Ou... Não, é porque é gravado, então... É minha primeira vez aqui dando depoimento, eu preciso conhecer as regras. Boa tarde, senhor Breno. O senhor afirmou que nunca ouviu falar da Via Invest, mas o senhor tinha um relacionamento com o Enivaldo. Em algum momento, o senhor Ronan lhe falou para o senhor que estava precisando de dinheiro, e o senhor teria indicado o senhor Enivaldo ou alguém do seu conhecimento no mercado financeiro? Não tenho nenhuma recordação a esse respeito. Repito, como eu já afirmei, eu nunca tinha ouvido falar na empresa Via Invest. E isso me impede de ter uma lembrança de qualquer tipo de indicação ou contato que eu tenha feito. Eu não me recordo de qualquer indicação a esse respeito. Tá, foi lhe falar, ele falou para o senhor se ele tinha interesse em adquirir que ele estava buscando empréstimo, que ele queria trocar a frota de ônibus, algo desse tipo? Vagamente eu me lembro, ele conversava comigo vários assuntos. Vagamente eu me lembro que naquela época ele estava trocando a frota de ônibus. São conversas de almoço, de algum encontro, mas sem nenhuma informação mais específica a respeito. Tá, em nenhum momento também ele abriu que se ele pretendia empréstimos em banco e que ele não estava conseguindo? Não tenho uma recordação a esse respeito. Tá. O senhor tem conhecimento de alguma chantagem que o ex-presidente Lula, o José Dirceu ou o Gilberto Carvalho tenham sofrido de Ronan Maria Pinto? Jamais. Acho isso uma grande fantasia. Quando eu vi essa informação, e eu tenho bastante relação com alguns dos personagens citados, achei isso uma dessas coisas que no meu ramo de atividade costuma acontecer, invenção de informação. O senhor sabe informar se Ronan tem alguma relação com o Partido dos Trabalhadores? Nenhuma relação. Ele é um empresário que atua em várias prefeituras, eventualmente alguma dessas prefeituras governadas pelo PT. Sem mais perguntas, Excelência. Seguindo aqui, na ordem, a defesa de Marcos Valério tem perguntas? Não. Defesa de Nivaldo Quadrado? Não. Luiz Carlos Casante? Natalino Bertin? Não, Excelência, obrigado. Oswaldo Rodrigues Vieira Filho? Sem perguntas, obrigado. Delúbio Soares? Só um esclarecimento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor eu sei que o senhor já se referiu a vários pontos à sua excelência o juiz, mas em algum momento o senhor teve conhecimento de que o senhor Delúbio Soares teria participado da solicitação de um empréstimo ao Banco Chaim para o PT ou engendrado alguma forma de que esse empréstimo fosse pago? Não tenho nenhum conhecimento a esse respeito. Jamais ouvi informação direta ou indireta a esse respeito. Perfeito. Tem mais perguntas, Excelência? Defesa de Santo Tordinho. Não, Excelência, muito tem obrigado. Pergunta? Ou para a defesa do próprio acusado? Tem questões? Sim. Só no microfone dele. Senhor Breno, o senhor conheceu pessoa com o nome de Breno também, Breno Fischberg? Sim, por ser amigo, por ser sócio do Enivaldo. Você é sócio do senhor Enivaldo Quadrado? Exatamente. O senhor sabe se esse senhor Breno Fischberg tinha ou teve relação com a Via Invest, Via Cred, Bônus Banval, qualquer dessas? Não tenho nenhuma informação a esse respeito. O senhor soube se o Banco Chaim teria feito um empréstimo ao senhor José Carlos Brunlai? Não tenho nenhuma informação a esse respeito, salvo o que saiu publicado na imprensa nos últimos meses. E o senhor sabe se tal empréstimo foi pago e como foi pago, se é que foi pago? Não tenho qualquer ideia a esse respeito, salvo o que saiu na imprensa nos últimos meses. Não tenho mais perguntas, Excelência. Só um esclarecimento do juiz aqui muito rapidamente. Sandro Tordinho, o senhor conhece? Nunca ouvi falar, salvo nos últimos meses por conta do que saiu na imprensa. Do seu conhecimento pessoal apenas, certo? O senhor Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, dessa empresa? Nunca ouvi falar, não tenho nenhum conhecimento. E Luiz Carlos Casante? Nenhum conhecimento, nunca ouvi falar. Alguma coisa mais que eu gostaria de dizer ao final?
Eu gostaria de dizer que eu espero ser absolvido, eu sou inocente. Infelizmente, por conta da minha atividade, mesmo que eu seja absolvido, eu já pagarei a pena de culpado por conta das consequências materiais que teve essa acusação, da qual, repito, sou inocente, sobre o site que eu dirigia, a Opera Mundi, que teve imediatamente perda de publicidade e outras perdas decorrentes desse processo no qual, infelizmente, uma pessoa inocente foi acusada. Tá bom, senhor Breno. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Breno Altman. A penal 470, e me pediu ajuda. Foi a minha casa me pedir ajuda. E eu decidi emprestar a ele um valor equivalente a R$45 mil, que eu emprestei em 3 parcelas. Uma das razões do empréstimo era o pagamento da multa da P470, que me levou, foi um dos motivos que me levou a ajudá-lo, porque eu estava preocupado com a situação dele. Ele, no passado, como eu já havia avançado ao senhor, quando eu enfrentei dificuldades com a minha empresa nos anos 90, ele havia me ajudado, eu achava que era hora de eu ajudá-lo. Foi feito algum contrato para o senhor repassar esses valores para ele? De forma alguma. Ele é um amigo e eu, como valor, eu não faço contrato com amigos. Isso era para ser um empréstimo ou uma doação? É um empréstimo. Nós combinamos um prazo de carência de 3 anos, a partir do qual ele se reorganizaria para poder me pagar. Ele chegou a devolver algum valor? Não, o prazo de 3 anos vence só em 2017. E o senhor mencionou, o senhor repassou, quanto foi mesmo? 3 parcelas de R$15 mil, num total de R$45 mil. E o senhor repassou esses valores para ele como? Repassei para ele em dinheiro. Em dinheiro? Uhum. Como é que foi? O senhor levou para ele? Não, ele foi buscar na minha casa. Uma vez ele pegou comigo, as outras 2 vezes ele pegou em casa ou mandou alguém pegar em casa. Depois eu soube que em 1 ou 2 das vezes ele havia enviado a senhora Meire Pozo para receber esses valores. Eu, por razões profissionais, viajo muito, eu havia deixado esses recursos na minha casa para serem entregues para ele. E por que o senhor não fez uma transferência bancária? Porque ele tinha vários problemas referentes ainda à P470, bloqueio de bens, e ele tinha necessidade desse dinheiro sem bloqueio. Essa foi a única razão. Estava com as contas bloqueadas? Sim, né? sim. O Ministério Público tem perguntas? Tem, excelência. Boa tarde, senhor Breno. Boa tarde. O senhor Ronan Maria Pinto foi ouvido na polícia e mencionou a relação com o senhor e com o jornal Grande ABC um pouco diferente do que o senhor afirmou. Peço a vênia só para ler um trecho depois. Claro. Então, quando foi ouvido na polícia, acho que se não me engano em maio desse ano, o senhor Ronan falou que é o seguinte: conhece Breno Altman de Santos em 93 na gestão do prefeito Davi Capristano. O encontro foi em Santos, no gabinete do prefeito, que teve vários contatos com Breno a partir de 2003. Que uma pessoa chamada Arthur, pessoa ligada a Davi Capristano, marcou um encontro com Breno em 2000. O senhor chegou a conhecer o senhor Marcos Valério? Não. Apenas em eventos sociais, devo tê-lo visto ali no início dos anos 2000, 2 ou 3 vezes, atividades na sede do PT, acho que uma vez na sede da campanha da então prefeita Marta Suplicy, em atividades sociais em que muita gente estava presente. Ele, prestando o depoimento, declarou que o senhor teria participado de uma reunião com o senhor Ronan Maria Pinto e ele e o senhor Silvio Pereira, na qual teriam discutido um empréstimo. Isso não é verdade. Eu nunca participei de nenhuma reunião com o senhor Marcos Valério e, como eu pude ler nos autos, jamais estive nem sequer no hotel em que ele cita ter havido a reunião. Esse fato, então, não aconteceu? Não. Isso é uma mentira. O senhor chegou a tratar de algum assunto relativo a empréstimo em favor do senhor Ronan Maria Pinto? Ou das empresas dele? Jamais. Consta também que nos autos o acusado Enivaldo Quadrado, o senhor conhece? Enivaldo Sim, Quadrado? conheço. Qual a natureza do seu relacionamento? É uma relação de amizade. Eu o conheci no início dos anos 90. Naquela época eu era proprietário de uma editora de livros. Era um período econômico muito turbulento da vida do país, com o governo Collor. As pequenas empresas não tinham crédito. Eu não me lembro exatamente quem, mas alguém me apresentou o Enivaldo como uma pessoa do mercado que poderia encontrar, sugerir soluções. Naquela época nós procurávamos uma empresa de factoring que substituísse o crédito bancário para poder negociar duplicatas. Com essa razão eu fui procurá-lo e passamos a ter uma relação eventual, uma relação que se acabou se constituindo uma relação de amizade. Consta aqui nos autos que ele guardou com ele 2 contratos envolvendo empréstimos da 2S Participações para uma empresa chamada Remar
e dessa Remar para Expresso Nova Santo André. Ele nunca falou sobre esse assunto? Jamais. Soube disso pela imprensa um pouco antes e um pouco depois dos autos do processo atual. Ele nunca falou sobre esse empréstimo, o senhor? Não, jamais comentou comigo a esse respeito. Consta, o senhor teve alguma relação envolvendo o pagamento da multa penal dele no processo da ação penal 470? É uma pergunta bastante procedente, eu quero esclarecer isso. O Enivaldo é meu amigo. Como meu amigo, ele vivia no início de 2014 um período de muita dificuldade. Tinha sido envolvido, acusado no início da Operação Lava Jato, ele vinha ainda do processo da ação... 3. Que Breno perguntou se o declarante estava comprando o Diário Grande ABC. E depois Breno disse que estava interessado em escrever colunas para o Diário Grande ABC. Que depois Breno manifestou interesse em comprar parte do jornal. Que sabia que Breno tinha ligação com o PT. Que no total pagou pelo jornal 28 milhões de reais fora o passivo. Que Breno apresentou à empresa Via Invest que poderia realizar o financiamento para comprar uma nova frota de ônibus para o declarante. Que encontrou as oportunidades com Breno Fischberg, que fez a negociação com a Via Invest, mas quem emprestou foi a Remar, que pagou parte dos valores espécie. Daí é que ele vai falar que, eu acho que até agora, do que está aqui no conteúdo, ele cita também a pessoa de Breno Fischberg. A pergunta que eu faço bem objetiva é: o senhor tratou de algum empréstimo com a Via Invest para o senhor Ronan Maria Pinto? Não, jamais. O senhor... Eu nunca ouvi falar na empresa Via Invest ou em seus proprietários até o momento em que houve a abertura do atual processo no qual sou réu. O senhor alguma vez quis comprar o jornal Diário do Grande ABC? Não só não quis, como jamais teria os recursos para tanto. Eu vivo das minhas modestas rendas como jornalista profissional. O senhor tinha interesse em escrever colunas para o Diário do Grande ABC? Isso sim, um interesse eventual. Naquela época eu estava envolvido em outros projetos profissionais, eu não tinha nem tempo disponível para isso, mas como todo jornalista, tenho interesse em obter espaço para minha atividade profissional nos veículos. Mas não havia nada concreto sendo tratado quando ele me procurou a respeito do Diário do Grande ABC. E aqui, no depoimento dele, ele fala que o senhor o procurou por intermédio de uma pessoa chamada Arthur. O senhor conhece alguma pessoa chamada Arthur, ligada a Davi Capristano? Não, e eu acho que há um problema nesse depoimento, porque em 2003 o Dr. Davi Capristano já tinha falecido. Ele faleceu no ano 2000. Eu não poderia ser uma pessoa que, em nome do Dr. Davi, que tivesse intermediado uma conversa com o Dr. Ronan, porque o Dr. Davi Capristano havia falecido 3 anos antes. Então foi o senhor Ronan que ele procurou... O senhor Ronan me procurou, não me lembro exatamente como, já tem muitos anos, mas ele me procurou, ou de alguma maneira fez chegar a mim que ele gostaria de conversar sobre o Diário do Grande ABC que ele estava adquirindo. Sim, mais, excelência. Passando aqui na ordem da denúncia, a defesa de Ronan Maria Pinto tem perguntas? Só uma pergunta, eu devo me virar? Ou... Não, é porque é gravado, então... É minha primeira vez aqui dando depoimento, eu preciso conhecer as regras. Boa tarde, senhor Breno. O senhor afirmou que nunca ouviu falar da Via Invest, mas o senhor tinha um relacionamento com o Enivaldo. Em algum momento, o senhor Ronan ele falou para o senhor que estava precisando de dinheiro, e o senhor teria indicado o senhor Enivaldo ou alguém do seu conhecimento no mercado financeiro? Não tenho nenhuma recordação a esse respeito. Repito, como eu já afirmei, eu nunca tinha ouvido falar na empresa Via Invest. E isso me impede de ter uma lembrança de qualquer tipo de indicação ou contato que eu tenha feito. Eu não me recordo de qualquer indicação a esse respeito. Tá, foi ele falar, ele falou para o senhor se ele tinha interesse em adquirir que ele estava buscando empréstimo, que ele queria trocar a frota de ônibus, algo nesse tipo? Vagamente eu me lembro, ele conversava comigo vários assuntos. Vagamente eu me lembro que naquela época ele estava trocando a frota de ônibus. São conversas de almoço ou de algum encontro, mas sem nenhuma informação mais específica a respeito. Tá, em nenhum momento também ele abriu que se ele pretendia empréstimos em banco e que ele não estava conseguindo? Não tenho uma recordação a esse respeito. Tá. O senhor tem conhecimento de alguma chantagem que o ex-presidente
Lula, o José Dirceu ou o Gilberto Carvalho tenham sofrido de Ronan, Maria Pinto? Jamais. Acho isso uma grande fantasia. Quando eu vi essa informação, e eu tenho bastante relação com alguns dos personagens citados, achei isso uma dessas coisas que no meu ramo de atividade costuma acontecer, invenção de informação. O senhor sabe informar se Ronan tem alguma relação com o Partido dos Trabalhadores? Nenhuma relação. Ele é um empresário que atua em várias prefeituras, eventualmente alguma dessas prefeituras governadas pelo PT. Sem mais perguntas, Excelência. Seguindo aqui, na ordem, a defesa de Marcos Valério. Tem perguntas? Não. Defesa de Nivaldo Quadrado. Não. Luiz Carlos Casante. Natalino Bertin. Não, Excelência, obrigada. Oswaldo Rodrigues Vieira Filho. Sem perguntas, obrigado. Delúbio Soares. Só um esclarecimento. Então, nessa ação penal 502, 21, 82, 33, depoimento do senhor Breno Altman, isso? Breno Altman? Isso, exatamente. Senhor Breno, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito ao silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo, segundo nossa lei. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar nos autos. Tudo que o senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, responderei a todas as perguntas. Senhor Breno, o senhor conhece o senhor Ronan Maria Pinto? Sim, conheço. Tem uma relação com ele de que natureza? Uma relação eventual, fui apresentado por ele pelo ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano Filho, que naquela época o senhor Ronan tinha negócios na cidade de Santos. Tivemos eventualmente algum convívio nos anos 90 e voltamos a ter algum contato no início dos anos 2000. Que tipo de contato? No início do Quando o senhor Ronan comprou o Diário do Grande ABC, na minha condição de jornalista, ele me procurou para conversar a respeito. Ele não era desse ramo de atividades, ele vinha da área de transporte e buscou contato, imagino que também com outros jornalistas, para discutir a respeito do jornal, como organizar o jornal, como poderia conduzir a parte editorial, e nós tivemos algumas conversas a respeito. Eu ajudei numa coisa ou noutra a esse respeito. O senhor chegou a trabalhar para ele? Não foi uma relação profissional. Foi com base na relação de conhecimento e eu ajudei a dar sugestões, até algumas conversas com gente da equipe do jornal, mas não em caráter profissional. Isso foi por volta de quando? 2004. 2004. E ele revelou ao senhor, ele falou ao senhor por qual o interesse dele de comprar o jornal? Não. Ele é um empresário importante na região da ABC, me pareceu absolutamente natural que ele diversificasse seus negócios. Investimento sem nenhuma finalidade específica? Não, jamais fiz uma pergunta a ele. E os recursos que ele utilizou para a aquisição desse jornal, o senhor tem conhecimento? Nenhum conhecimento. O senhor também conhece o senhor Silvio Pereira? Sim, conheço. Também tem um relacionamento com ele? Sim, é meu amigo e é um companheiro de partido. Ele já saiu do PT, mas durante muitos anos tivemos uma militância política no mesmo partido.